E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos tratar do equilíbrio térmico e da lei zero da termodinâmica. No vídeo anterior, eu utilizei muito o termo sistema termodinâmico sem defini-lo propriamente. Sendo assim, aí vai sua definição. Um sistema termodinâmico é definido por uma quantidade de massa fixa e identificável, separada do ambiente por meio de suas fronteiras, que podem ser fixas ou móveis. Contudo, a massa do sistema nunca atravessa suas fronteiras. Um exemplo muito comum é o de certa quantidade de gás confinado no interior de um recipiente fechado. Como a termodinâmica lida constantemente com transformações de energia, a natureza dessas fronteiras, ou se você preferir, a natureza dessas paredes, afeta a interação entre o sistema e o ambiente externo que o cerca. Se tais paredes são adiabáticas, o sistema contido no recipiente se encontra isolado, ou seja, ele não é afetado pelo meio externo no qual foi inserido, não recebendo energia através do processo chamado calor. Neste caso, nenhuma das variáveis macroscópicas que o define muda com o tempo. Como sua temperatura, portanto, permanece constante, dizemos que o sistema se encontra em equilíbrio térmico. Um exemplo comum no nosso cotidiano que se aproxima muito desta situação é o da garrafa térmica. Suas paredes são projetadas para evitar que o sistema termodinâmico interaja com o ambiente externo que o cerca. Desta forma, se você colocar, por exemplo, no interior da garrafa térmica café, suas paredes vão evitar que o café se resfrie, mantendo ele aquecido por um longo período de tempo. O oposto de uma parede adiabática é uma parede diatérmica. Neste caso, o sistema termodinâmico é afetado devido à sua interação com o ambiente externo que o cerca, pois neste caso, ele recebe energia através do processo chamado calor. O ambiente externo, por exemplo, pode ser a atmosfera terrestre. E um exemplo muito comum desta situação é o de uma panela contendo água aquecida, sendo que essa panela possui paredes metálicas. Considerando ainda o exemplo da panela, durante esse contato térmico, haverá um fluxo de energia térmica através do processo chamado calor, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Quando o fluxo de energia térmica cessar, dizemos que os corpos envolvidos estão em equilíbrio térmico, passando a ter a mesma temperatura. Considerando mais uma vez este exemplo de 3 corpos, que leva em consideração a atmosfera, a água aquecida e a panela de paredes metálicas, dizemos que a atmosfera é o reservatório térmico, pois ela representa um sistema com grande capacidade de armazenamento de energia interna, podendo ceder ou receber energia em quantidades finitas sem sofrer qualquer variação de temperatura. Logo, a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema é justamente a temperatura da atmosfera local. O mesmo se verifica quando você joga uma pedra de gelo no oceano. Neste caso, o oceano representa o reservatório térmico. Pois bem, entendido o conceito de equilíbrio térmico e sabendo que o espectador possui uma noção intuitiva de temperatura, podemos agora abordar a lei zero da termodinâmica, que surgiu depois do advento da primeira e segunda leis da termodinâmica, que veremos logo mais. Sendo assim, considere a seguinte situação. Eu vou pegar um sistema termodinâmico C e vou colocá-lo em contato com um sistema termodinâmico B, ambos à mesma temperatura, através de uma parede diatérmica. Nada acontece porque eles já estão em equilíbrio térmico. Depois, eu vou repetir o mesmo procedimento entre os sistemas A e C, ou seja, eu vou pegar o sistema termodinâmico C, vou colocá-lo em contato com o sistema termodinâmico A, ambos à mesma temperatura, através de uma parede diatérmica. Mais uma vez, nada ocorre, pois eles estão em equilíbrio térmico.
A lei zero da termodinâmica nos garante nesta situação que A e B estão em equilíbrio térmico. Portanto, A e B possuem exatamente a mesma temperatura. Observe que a lei zero da termodinâmica nos permite medir temperaturas com o auxílio de um termômetro. Neste exemplo, o termômetro é justamente o corpo C. Logo, para verificar se dois sistemas termodinâmicos estão em equilíbrio térmico, não é necessário colocá-los em contato térmico através de uma parede diatérmica. Basta verificar se eles estão em equilíbrio térmico com o terceiro corpo, o termômetro, e a partir daí aplicar a lei zero da termodinâmica. Sendo assim, podemos agora definir a temperatura de forma operacional, como sendo uma grandeza física medida pelo termômetro, cujo funcionamento veremos futuramente. Para finalizar o vídeo, cumpre destacar que a noção intuitiva de temperatura que eu citei anteriormente não deve estar baseada em sensações táteis, pois elas são imprecisas. Um exemplo clássico é o da porta de madeira com uma maçaneta de metal. Se você colocar a mão na madeira e posteriormente no metal, terá a sensação equivocada de que o metal possui uma temperatura menor do que a madeira, quando na verdade os dois corpos estão em equilíbrio térmico. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!